Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então, vem comigo. Eu sou Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. No podcast de hoje, eu vou entrevistar com uma sumidade aqui de Manaus, Dr. Abinader, que fala sobre longevidade. Primeiro, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Desculpa, vamos lá. Toda vez eu esqueço que tem que ser atemporal. Legal. Porque fica lá. Então, hoje eu vou entrevistar um grande amigo e o cara que é uma sumidade, não só em Manaus, mas no Brasil todo, que fala sobre longevidade. Doutor Abinader, bom dia, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Jefinho? Bom dia, meu amigo. Tudo bom? Tudo ótimo. Abinader, quando eu pensei te trazer aqui, não sei, posso chamar de Bim? Porque assim... explica logo aí. A intimidade, né, cara? Da amizade? Olha só, a amizade faz longa data. Até no podcast da Júnior eu falei, olha, eu ficava enchendo o saco pro Abinader aí pedalar com a gente. E ele me chama de meu preto, eu chamo ele de Bim. Então, se vocês ouvirem no meio da história, então vocês já entenderam a intimidade. Bim, então é o seguinte. Aonde veio a longevidade na sua vida? Já que você era cirurgião geral, eu fui seu staff, não sou tão mais velho, mas eu fui seu staff na residência de cirurgia. De onde veio essa longevidade na sua vida? Pô, Jefferson, todo mundo me faz essa pergunta. Pô, por que você largou a cirurgia? Eu tinha ênfase em videolaparoscopia, já estava fazendo cirurgia bariátrica. E aí, estava obeso mais ou menos em 2013, 2012. Uhum. Tinha acabado de casar. E a minha esposa, caramba, você está muito parado. Eu não te vejo mais estudando. Pô, eu sempre fui muito, graças a Deus, tive muita aptidão para estudar. Uhum. E eu estava obeso, cansado. E aí a Marina pegou no meu pé, pô, vamos mudar, tal. Aí ela foi assistir uma palestra de medicina integrativa e voltou para casa falando, pô, você devia ter ido para palestra, tal. Eu falei, caramba, contei para mim como é que foi. Aí ela começou a falar da palestra, começou a falar, Jefferson, fiquei maravilhado. 3 meses depois, o palestrante voltou em Manaus. Aí eu assisti a palestra de novo. Eu saí da palestra, por 2 semanas eu só falava em medicina integrativa. Porque o termo anti-envelhecimento ele é um pouco pejorativo, sim, né? Sim. Porque você não consegue anti-envelhecer, né? Aí eu saí daquilo. Como não existe residência médica de medicina integrativa, não existe especialidade médica, eu fiz a minha. Sim. Eu lembro que em 2013 eu lia 14 artigos científicos por semana da área. Aí eu fui para os Estados Unidos, fiz pouquíssimos cursos lá, soltos. Eu não cheguei a fazer uma especialização lá, mas eu fiz alguns cursos na I4M, que é a Academia Americana de Anti-Envelhecimento, e voltei para o Brasil, extremamente apaixonado pelo tema. Eu falei, nossa... Eu fui monitor de bioquímica, né? Então, assim, quando eu voltei, eu falei, cara, isso aqui é bioquímica, isso aqui é fisiologia. Sim. E engraçado, cara, alguns gatilhos que estavam adormecidos, que foram ofuscados na minha vida por conta da vida de cirurgião. Sim. Porque eu comecei a acompanhar os cirurgiões muito cedo. E eu fui ofuscando os conceitos bioquímicos, fisiológicos, que a faculdade ela não nos ensina a ser fisiologista. A gente vai entrar já nesse assunto. Nós somos preparados para tratar doença. Nós não somos preparados para prevenir doença na nossa formação ocidental. E aí, Jefinho, para encurtar a resposta, eu comecei a estudar medicina anti-envelhecimento a partir de 2013. E daqui a pouco eu vou contar um fato curioso, como é que eu comecei a atender medicina integrativa. Isso para mim que é o mais importante. E quando você fala sobre a cátedra da faculdade, eu lembro que no meu mestrado eu fui ler e você vai aprender lá que existe um relatório, que é o relatório de Flex, né? Onde ele determinou o que seria dado para meio que normatizar as faculdades de medicina no mundo todo. E aí ele pegou um ponto, que era a doença. Então, na faculdade, a gente passa 6 anos com esse ponto. A gente começa doença e tratamento, seja ele medicação ou cirúrgico. Só que na medicação ainda teve isso. A gente foi para alopatia, a gente esqueceu a homeopatia. Então, o que vai acontecer? A gente passa 6 anos dentro da faculdade só falando de doença. E aí, quando é que teve essa mudança de mindset seu, onde você começou a entender que falou assim, pô, eu não sei falar sobre saúde, por isso que você saiu daqui de Manaus, do Brasil, até para falar de saúde. E aí você consegue incorporar essa história da longevidade. Como é que você começou a atender essa longevidade e quebrar essas barreiras, não só nossas, mas até com os nossos pares? Então,
Legal essa pergunta, porque hoje você pergunta de um bom aluno de medicina, que nós somos professores, meu filho, vem cá, o que está dizendo no guidelines para tratar pressão alta, hipertensão arterial sistêmica? Ah, doutor, primeiro tentam o inibidor, não sei o quê, monoterapia, se não der associa, aumenta a dose da monoterapia, se não der associa. Tá bom. Esse raio-x aqui, doutor, aqui é uma pneumonia basal. Legal, o que trata? Você pode tratar aqui com uma penicilina de primeira geração? Beleza. Os meninos estão preparados na ponta da língua para guidelines de doença. Uhum. Uma doença, um diagnóstico, um tratamento. Aí eu pergunto para o menino, tem um cidadão aqui, um empresário, tá cansado. O que você acha da gente fazer um ácido pantotênico para ele? Ácido pantotênico, doutor? Que remédio é esse? Monstro. Ácido pantotênico é vitamina B5. Então, nós saímos da faculdade de 12 períodos, de 6 anos, com uma cadeira de fisiologia de 6 meses, com uma cadeira de bioquímica de 6 meses. Vocês acham que médico sabe bioquímica? E você falou agora, eu lembrei daquele clipe do... aquele clipe do já vou lembrar o nome. Já vi. We Don't Need Your Education, do Pink Floyd. Então, naquele vídeo do Pink... a voz minha não é tão bonita quanto a sua. Mas você lembra muito daquela que você pegava o clipe, uma sala de aula, onde todo mundo era igual, se vestia igual. E uma vez eu... É a vida de gado, né? De você estar sendo coordenado ali pelo Estado, sem questionar, e indo no movimento manada, né? E uma coisa que eu lembro muito, que eu gostei muito do Murilo Gão uma vez falando, que é o seguinte: escola, fábrica, presídio, é tudo igual. As pessoas com a mesma roupa, tem que levantar a mão, pedir para ir no banheiro. Então, assim, a gente acaba vindo disso daí. E quando eu vi você, e aí a gente falando sobre a história de que a gente começou a pedalar junto, eu parei porque minha esposa gravidou do meu segundo filho e você continuou. E eu lembro do impacto quando eu vi você, da primeira vez que eu vi você, depois que eu voltei a fazer exercício físico, assim, cara, você estava mais bonito, estava mais vigoroso, sabe? Cuts, tudo, e você fala assim, cara, que legal. É o cara que se distanciou daquela vida de gado, saiu desse meio, e você sabe que o nosso meio médico é um meio extremamente... as coisas pejorativas que falavam de você, e os nossos chefes mais antigos falavam, o cara não quer mais trabalhar, não quer mais operar, o cara agora só está com essa história aí de passar remedinho e mandar comer, e mandar fazer exercício. Como é que foi para você essa passagem, que é muito difícil, porque a gente vem de uma escola extremamente tradicional e principalmente cirurgião, porque aquilo dali é militarismo puro e aplicado. É catedrático, né? Sim. Jefinho, eu vou te contar uma coisa que você não sabe, que tem a ver com você. Lá pelo ano de 2015, a minha carreira já tinha começado a decolar. Você me ligou. Eu estava no Maxud Plaza dando palestra em São Paulo. Eu estava no intervalo da palestra, você me ligou e eu atendi. Você falou, Bim, cara, eu preciso conversar contigo, vou movimentar meu consultório, não sei o quê. E você estava ali também querendo dar uma mudança no teu mindset, no teu moodboard ali de atendimento. Aí a gente começou a trocar ideia, não sei se você lembra disso. Lembro, lógico que eu lembro. E eu estava em São Paulo, eu falei, caramba, o negócio está acontecendo rápido, eu já estou dando dica. Eu falei, meu Deus, eu estou dando dica. Mas, enfim, eu atendia lá no serviço de cirurgia, tem um serviço de aparelho digestivo lá na Beneficente, lá, que é do saudoso doutor Sobrinho, né, do pai do Daniel. Então eu atendia lá, a gente tinha torre de vídeo lá na Beneficente Portuguesa, e chegou, quando eu tinha voltado com um pouquinho de curso, eu comecei a me modular, a modular minhas vitaminas. Jefferson, meu cortisol, eu rodava em todos os médicos tentando emagrecer, meu cortisol era 5,5. Ninguém fazia nada pelo meu cortisol, porque eu estava dentro de um parênteses. Sim. Os valores de resultados médicos, eles são dentro de um parênteses, que são determinados por uma curva matemática de Gauss. Vamos chegar lá. Depois a gente fala mais sobre isso. Depois que eu ajustei meu cortisol, minha vida mudou. O mundo que estava cinza ficou colorido. A preguiça
veio uma energia que eu queria subir a escada do prédio 5 vezes, por um único fator, cortisol. Aí eu comecei a estudar, aí eu virei para as meninas lá da Beneficente Portuguesa, eu falei, quinta-feira não marca nada de vesícula, nada de estômago, nada de hérnia, nada de gastro, eu vou atender. Doutor, você vai atender o quê? Eu falei, não sei o que eu vou atender. Vê quem quer emagrecer. Mas, doutor, quem vai vir com o senhor? Jefferson, eu fiquei 12 quintas-feiras sem atender ninguém. Sim. E o pessoal batendo, doutor, tem um particular aqui para fazer colecistectomia. Eu falei, não, a quinta-feira não. Aí eu ficava estudando, lendo. Eu levava a minha balança. Eu comprei uma bioimpedância da Onron, ela custou R$300. Uma bioimpedância custa R$300. Sim. E eu levava numa sacola. A sacola era, eu tenho essa sacola até hoje. Eu levava dentro da sacola uma fita métrica, balança e um aparelho de pressão. Passei 12 quinta-feiras sem atender ninguém. E aí chegou um amigo, uma quinta-feira, eu falei, chega aí. Aí trouxe a esposa, aí foi em progressão geométrica. 2, 4, 8. Aí a quinta-feira ficou curta. Aí eu falei, fecha a quinta e a sexta. A sexta-feira ficou curta. Fecha a quarta. Quando eu vi, eu falei, não tinha mais tempo para operar. Eu saí da cooperativa, eu falei, gente, me desliga da cooperativa, não tenho mais tempo para dar plantão. A Beneficente ficou curta, aí eu fui lá para Adrianópolis. Aí o Adrianópolis ficou pequeno, aí eu comecei onde a gente está ali no Cristal agora com 3 salas, e as coisas foram acontecendo, tudo porque eu fechei uma quinta-feira. Sim. Entendeu? Porque ao mesmo tempo que tem aquele professor catedrático que achou... O professor ligou para mim e falou, você tá doido? Você opera pra caramba. Você tem umas, você opera pra caramba, bicho. Você tem uma carreira de cirurgião assim que tá só começando. Eu falei, doutor, mas não tá... Eu não estou vendo desafio nessa carreira. Eu quero outra, eu quero tratar de forma diferente. Cara, Binho, eu me emocionei aqui, cara, porque eu vejo a mudança que veio de dentro de você e eu acho que quando você saiu na frente, que eu te liguei, não era só eu, cara, são vários amigos que se sentiam na mesma caixinha e que queria sair dessa caixa e falar assim, cara... Peraí, por que eu liguei pra você? Porque eu tinha um parâmetro, eu tinha um amigo que podia me dizer, cara, fala assim, sai, velho, sai, não é isso, você tá entendendo? Na verdade, assim, a gente vai ter que ter gente boa em todos os lugares. Quando eu comecei a ter essa mudança do mindset, muitas pacientes me falam assim, doutor, faça tudo, só não pare de ser cirurgião, porque existe uma ligação, no meu caso, principalmente por causa de uma doença oncológica. Mas... Eu vi uma coisa bonita, cara, crescendo em você, e você crescendo, e eu achava interessante porque as pessoas que vinham falar alguma coisa, porque amigo é isso, você é amigo quando... O cara é teu amigo quando você não tá e te defende, entendeu? Eu lembro que eu pedi pra você fazer uma... Cara, não tinha nada a ver, Colégio Brasileiro de Cirurgião, e eu falei, e você foi lá dar uma palestra sobre, realmente sobre... alimentação, longevidade, e eu vi aquilo dali bacana, um crescimento de uma nova pessoa e uma área que, assim, quando a gente fala de estilo de vida. Quando você falou sobre a história, assim, qual é o primeiro tratamento para um pré-diabético? Mudança de estilo de vida. E aí, qual é o primeiro tratamento para quem está para hipertenso? Mudança de estilo de vida. Quem está com colesterol alto? Mudança de estilo de vida. Então, acabou, cara. A gente está tratando as doenças, mas ninguém tá... A primeira coisa que você tem que fazer... Ninguém tratou. Legal. Até hoje, né? Ficou num capítulo legal. Não é isso? É isso que a gente criou o MEV, né? As pessoas leem o que está no Guidelines, tenta-se primeiro 6 meses o MEV, a mudança de estilo de vida, mas na prática, Jefferson, a consulta média no Brasil dura 8 minutos. Aí em 8 minutos o cara fala assim, olha, tem que cortar o açúcar, tem que não sei o quê, tem que emagrecer, tá aqui teu remédio, vai-te embora. Então, que impacto dele deu? Então, assim, a mudança de estilo de vida, ela é um ato, além de ser multiprofissional, ela requer um entendimento. Se você não entender a dor daquela pessoa que está tentando mudar estilo de vida, não é gostoso. Dói, passa vontade, passa sofrimento. Se você não se colocar no lugar dela e entender quais são os percalços, quais são as dores, onde que ela já falhou, onde que ela cai tanto e ninguém está ali para ajudar, para levantar ela não vai mudar. Então, como eu fui obeso, como eu tentei dieta e não emagrecia, eu tento um pouquinho, pelo menos em 10%, entender a dor do outro. Sim. E aí fica mais fácil.
Então, assim, eu não mudo o estilo de vida das pessoas. Eu estou mudando, porque essa mudança, ela é contínua, ela não para. Exatamente. Outro ponto que eu acho interessante da gente conversar aqui hoje é que nesse crescimento a gente vê que a dificuldade da gente mudar o outro. Vamos lá, vou fazer um paralelo. Uma coisa, quando você fazia cirurgia bariátrica... Sim, eu falo que minha carreira de cirurgia bariátrica foi a mais curta do Brasil, né? Ela mal começou e já terminou. Não, mas exatamente. Mas eu fico olhando... Eu vou dar um exemplo de casa. Eu, minha mãe e minha irmã, todos obesos. A minha irmã e minha mãe fizeram bariátrica e no momento que a minha irmã estava fazendo a bariátrica, eu comecei a sentir uma precordialgia, parei na UTI do check-up, fiz os exames e disseram, ó, não é agora, se mantiver nesse ritmo você vai. E aí eu mudei esse estilo de vida, ponto. 2 anos depois, vamos abrir um processo 2 anos depois, viaja para Fortaleza, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, família toda, gato, cachorro, papagaio. O que acontece ali nas férias? Que eu comecei a observar. 6 horas da manhã eu acordo, vou dar uma corrida. 7 horas da manhã eu estou dentro do café da manhã junto com minha família, que acabou de acordar. Minha mãe e minha irmã se atraca com pão, queijo, presunto, bolo, pós-bariátrica. Bolo, o queijo coalho com mel, aquele melaço. Corn syrup. Beleza. E eu, ao mesmo tempo, pego meu cuscuz. Tá? Pego um queijinho coalho ali, um queijo branco, um café sem açúcar e tomo meu café. Quando eu paro para olhar aquilo dali, Bim, eu fiquei abismado de entender o seguinte. Operaram a barriga da minha mãe e da minha irmã, mas não operaram a cabeça. Legal. Não resolveram o problema delas. Eles simplesmente castraram alguma coisa, mas eles não conseguiram resolver o que é o principal, que era a cabeça dela e o pensamento. Como é que você vê quem saiu da bariátrica e via que isso daí não dava o resultado que queria e quem agora muda a vida da pessoa, o estilo de vida dela e faz realmente ela pensar, mudar o mindset e seguir bem pro resto da vida? Chefinho, quando começaram na história da cirurgia bariátrica, a primeira proposta da cirurgia bariátrica era perder 50% do excesso de peso. Essa era a proposta do guideline da cirurgia bariátrica. Pelo amor de Deus, eu não sou não contra aos colegas, a gente vai falar sobre isso consagrada da cirurgia bariátrica. Pelo amor de Deus, tem paciente que só vai resolver com cirurgia bariátrica porque também ela é metabólica, então ela trata doença, trata diabetes. Sim. Mas eu acho, na minha opinião, que tem muitos candidatos operados em cirurgia bariátrica em que o processo MEV dele não foi feito de forma como deveria. Então, muita gente ali, eu vou chutar um número. Isso não é dado estatístico, não é dado científico, mas eu acho que 70% ali de alguns obesos grau 2, eles, se tivesse sido trabalhado a mudança de estilo de vida, um tratamento da obesidade de uma forma diferente, talvez ele não chegasse na bariátrica. Cara, eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu misturo muito o que Deus nos ensina e um pouco da ciência, então a minha cabeça funciona um pouco diferente. Eu vou colocar de uma forma cristã. Certo. Eu não acredito que Deus fez um estômago com fundo gastro, com duodeno, um jejum, um ilho, com uma complexidade que tem no trato digestivo. Hoje nós temos 7 vias de transmissão neuronal, do intestino para o cérebro. Aí chega lá e faz um Y e corta, e o estômago fica excluso, e o fundo gástrico não tem mais absorção de fator intrínseco. Eu não acho que isso seja fisiológico, né, cara? Eu vou te perguntar sobre equipe multidisciplinar. Eu lembro muito bem, na época que eu fiz residência de cirurgia geral, tinha a equipe da bariátrica. E isso não sai da cabeça. Uma paciente tinha acabado de ser operada de bariátrica, tem que tomar aquele copinho, né, de líquido. A evolução da dieta líquida. E a evolução. Ela tomava um copinho de leite condensado. Nossa Senhora. Você imagina isso? Então, assim, o que você acha quando você fala sobre o MEV? Tendo em consideração que a grande maioria, por causa da ansiedade, come compulsivamente. O que tem que ser mudado no tratamento no paciente desse? Aí é que tá, Jefferson. Por que as pessoas têm essa necessidade, por exemplo, de tomar o copinho do leite condensado? Quando você come carboidrato, você come doce, ele é dopaminérgico. Então, o que é dopaminérgico? Álcool é dopaminérgico, droga é dopaminérgica, quem usa droga, exercício é dopaminérgico, e carboidrato é dopaminérgico, sexo é dopaminérgico. O que é mais fácil? Não, sexo não.
Sexo não é tão fácil. Não. Os amigos casados sabem disso. O que é mais fácil é carboidrato. Então a pessoa come para ter prazer. Então, pequeno liberação de dopamina, dá aquela sensação de bem-estar, cai, dá vontade de novo. Então, se você não trabalhar de forma muito, muito coerente o que libera prazer naquela pessoa e desviar o prazer do alimento, ela vai continuar viciada no alimento. Então, na mudança de estilo de vida para uma pessoa dessa que faz bariátrica, beleza, fez a bariátrica, mas vamos desviar, vamos tratar. Por que você não tem mais prazer em atividade física? Eu não faço atividade física porque eu estou cansada. Você está cansada? Alguém viu teu cortisol? Alguém suplementou aqui tua B3? Então, der um olhar integrativo para você de uma forma diferente. Não, doutor, nunca deram. Sempre falaram que os parênteses estão normais. É a história dos parênteses. Vamos entrar nos parênteses. Eu lembro muito bem que quando a gente fazia a residência em cirurgia geral, a gente tinha que fazer os exames de sangue ali. E tem, para quem não sabe sobre cirurgia, a gente vai pedir no pré-operatório o TAP, tempo de ação de protrombina. E vai e volta, tinha um dia quando a gente tinha muito paciente com doenças hepáticas, não só lá na cirúrgica, mas no hospital todo, que de repente esse TAP ia lá para baixo. E aí eu lembro que uma vez eu falei assim, por que isso acontece? E fui lá no pessoal da bioquímica para perguntar, vem cá, por que acontece de repente todo mundo dá errado? Não, olha só, quando você tem um pool de pessoas, onde você tem aqui muitos pacientes hepatopatas, a gente faz a curva de Gauss. Então, como a maioria está ruim, joga para baixo. E aí quando fala sobre isso, eu linko com o que você falou. Cara, será que a gente está tratando exame? Ou será também que a gente está deixando de tratar o paciente que precisa, só que a gente botou todo mundo na mesma caixinha? Mais uma vez, Pink Floyd, We Don't Need Education. E a gente botou todo mundo na mesma caixinha. E aí a gente está fazendo a média de todo mundo e está tratando todo mundo sem personalizar, sem personificar. Como é que você vê os exames laboratoriais hoje em dia? Eu vou falar de uma publicação da Nutrients. A Nutrients tem um alto qualis, né? Sim. Essa publicação foi em 2018, eu tenho ela, da Nutrients. Estima-se que a insulina do homem pré-histórico, do homem mais primitivo, bastante cetogênico, a gente só faz agricultura tem 10 mil anos. Então, o ato de plantar, de colher e de ter excedente só tem 10 mil anos. Do ponto de vista evolutivo, é muito pouco. A insulina do homem pré-histórico girava de 0,9 a 1,3. Isso é estimativa, né? De estudo de carbono 14. Gente, se a insulina do homem pré-histórico era próxima de 1, já entende, e o homem evoluiu, eu já entendo que a insulina do ser humano, que é algo primordial no processo da obesidade, ela tem que ser baixa. Aí você pega a insulina num parênteses, que foi determinado em 5 continentes, qual é a média aí do continente americano, do continente asiático, e faz uma curva de sino, que tem desvios padrões de 5% para a esquerda, desvios padrões de 5% para a direita, e aí determinou, não, a insulina vai girar de 2 a 24. Gente, não dá. Você pega pessoas extremamente obesas, com resistência insulínica, com a insulina de 16. O médico sabe que está errado. Sim. E por que o parêntese está dizendo que está certo? Então, assim, você, B12, normalidade, 180 a 900. Não dá. A conta não bate. Quem está no time de 180 não é o mesmo que está no time de 900. Entendeu? Isso eu questiono demais. Eu não trato exame, eu trato pessoas. Sim. Então, assim, por exemplo, cortisol, que eu falo pra caramba. O cara pegou o carro, dirigiu, pegou engarrafamento, chegou na recepção, esperou o plano autorizar o exame, foi coletar o cortisol, já estressado. O cortisol subiu. Sim. Aí, quando furou ele, mais um estresse. Estresse é o trauma da agulha. O cara tá se arrastando. Doutor, eu não estou mais produtivo, eu era produtivo. 5 horas da tarde eu não paro de dar bocejo, eu não tenho ânimo para nada, a minha resiliência caiu, eu não tenho mais produtividade. Gente, o cortisol dele está falando. Para que eu tenho que só acreditar em laboratório? Então, assim, eu, quando resolvi fazer medicina, isso não é da minha cabeça, eu tenho artigos científicos que me embasam para isso. Sim, não são guidelines, mas são artigos soltos.
Então, quando eu resolvi fazer medicina integrativa, foi justamente isso. É entender que há uma pessoa, há um terreno biológico e que aquele exame, aquele número, talvez tenha relevância quando eu associo com a história dele. Eu lembro uma vez um congresso, Bim, que eu ouvi uma coisa que eu guardo para mim até hoje. Um caso clínico e aí as pessoas dando a sua opinião e um cirurgião de cabeça e pescoço antigo falou assim, meninos, olha só, não confunda guideline com Godline. Você me falou Não são, isso aqui não é a linha de Deus. Então, assim, você vai ter que personalizar cada paciente. E eu vou entrar num outro fato, que é o seguinte. Vitamina D. Oh, maravilha. Olha só, me falam muito sobre vitamina D. Não, você tem que pegar o sol. Cara, há 4 anos eu sou triatleta. Há 4 anos eu pego o sol todo dia de manhã. Mesmo nesse assunto, né? A gente vai até 4 horas de podcast agora. Então, assim, todo dia eu pego o sol. E a minha vitamina D, 20, 21, 22. Falei, cara, bicho, vamos lá. Me ensina, o que tem essa danada dessa vitamina D? Tá bom, vamos lá. Primeiro, falar vitamina. Por exemplo, vitamina D, o nome está errado, né? Por que o nome está errado? Vitamin, amina vital. É vital para mim. Eu não consigo produzir. Então, vitaminas são substâncias bioquímicas que eu não consigo produzir. Vitamina D eu consigo produzir. Então, vem o raio ultravioleta, o UVB, que transforma o 7-dehidrocolesterol em pré-vitamina D. Então, eu consigo produzir. Então, ela já não é vitamina. Ela atua em todas as células do corpo. Opa, então ela é um hormônio. Então, ela vem de uma substância esteroide. Colesterol, é um esteroide. Sim. Que é a base de todos os hormônios esteroides. Então, ela é um hormônio. Diferente, por exemplo, que eu acabei de falar de vitamina B5, ácido pantotênico. Aliás, fazer até um parêntese. Hoje a moda é fazer dieta cetogênica. As pessoas, graças a Deus, estão consumindo menos carboidrato ou a quantidade certa de carboidrato e aumentando um pouquinho a quantidade de proteína e gorduras boas. Sim. Isso consome toda a vitamina B5 do corpo. Então, as pessoas estão ficando deficientes de ácido pantotênico. Então, fica uma dica aí. Sim. Quem for fazer dieta cetogênica, atente-se para o ácido pantotênico. Mas vou voltar. Vitamina D, Jefinho, ela precisa, meu preto, de pelo menos 3 etapas para ser produzida. Pele, aí já vai depender da quantidade de melanina que você tem na pele para absorver raio UVB. Vai depender da incidência do sol. A Manaus não é legal. Manaus tem sol, tem mormaço, mas tem muita nuvem. Então, assim, a nuvem é um prisma, então ela desvia a luz. Tem muita retenção de UVB na nuvem. E outro fator é que se você não tiver com 80% do corpo despido, o que mais produz vitamina D são as costas e o tronco. E essa incidência do sol não adianta pegar em pé, ele tem que pegar mais inclinado. Olha aí o tanto de fator para o sol. Bicho. Tá? Isso tudo tá mapeado num trabalho do New England, do professor Michael Hollick, de Boston. Então, tudo que eu estou falando está mapeado. Segundo fator, produziu a pré-vitamina D na pele, ela tem que ser ativada 2 vezes. Uma ela vai ser ativada no fígado. Essa que tu dosa, atua do fígado, é a 25-hidroxivitamina D. Ela é inativa. Ela é a tua reserva de vitamina D. Sim. E o terceiro fator é que ela tem que ser realmente ativada no rim, que ela fica 1,25 vitamina D. Por que não dosa do rim? Até dosa, só que a meia-vida dela é de 7 minutos. Então, não faz muito sentido dosar do rim. Faz sentido dosar a hepática. Você vem de um processo de emagrecimento. Então, vamos lá. Você não pega sol despido. Você é moreno, que nem eu. Então, já o nosso fototipo, ele já tem mais melanina, absorve menos sol. Né? E você vem de um processo de emagrecimento que ainda está acontecendo, que terminando. Então, você tem muita transição de gordura. E a vitamina D é lipossolúvel. Então, assim, ela não fica só no teu sangue, ela está distribuída na gordura. Então, fica difícil a gente entender, até definir esse processo de emagrecimento, o quanto você tem realmente. 20, está pegando o sol, não está adiantando, vai ter que suplementar, não tem para onde correr. Eu te perguntei exatamente por causa disso, porque chegou num momento que eu falei assim, cara, comecei a suplementar a vitamina D, por entender que, cara, tô fazendo tudo. E não tá indo? E não tá indo. Você tá entendendo? Então, assim, pô, me falaram que tinha que pegar sol,
tinha que pegar sol todo dia. Pô, quando eu corro sem camisa, quer dizer, cara, Tá e tudo mesmo certo. assim não Não vai. vai. Então, meu amigo, se não vai de um jeito, vamos do por outro, isso que a vamos gente tem a medicina. suplementar. Por isso que a gente vai andar desse jeito. Quando a gente fala sobre longevidade, existem pilares para a gente vai falar ser mais longevo? Deixa eu só voltar para a vitamina D. Pode Tá. ser. Um minuto. Vitamina D, ela só tem ação quando ela estimula um negocinho na célula chamado VDR, que é o VDR, lá no receptor do núcleo da célula. Lá que vai desencadear a resposta para o RNA mensageiro fazer alguma proteína interessante para o corpo. Por exemplo, vitamina D melhora a imunidade, então ela regula T-helper 17. Legal, via o VDR lá dos núcleos da célula. Eu sei que eu estou sendo um pouquinho técnico, Sim. mas só para entender o seguinte, esse VDR do núcleo da célula, ele só funciona na presença de vitamina A. A resposta da vitamina D é heterodimérica. Ela precisa de um receptor de vitamina D e de um receptor retinoide. Só assim ela funciona. Então, assim, uma atenção que eu falo, tá todo mundo tomando vitamina D depois da pandemia, mas as pessoas pouco estão olhando para a associação com a vitamina A. Então fica um... Entendi, legal. Entendeu? Fica a dica. Fica só essa dica. Hashtag fica a dica. Aí era onde eu queria chegar. Longevidade. Gente, eu falo que são 3 pilares da longevidade. Na base, alimentação. Dieta, né? Dieta vem do grego. Dieta significa estilo de vida. Legal. Dieta então é hoje isso. em dia eu já posso dizer que eu tenho a minha dieta. Dieta não é restrição. Sim, dieta é um estilo de vida do que você come. Mas aí a gente vai colocar aquilo ali como nutrição. Tá? É um pilar. Outro pilar, se mexer. Atividade física. Incentivar que o músculo produza irisina, interleucina 10. Então ali é a linha de base. Nessa linha de base, entre nutrição e atividade física, vai ter que morar, entre os dois, entre essa linha, vai ter que morar o descanso, o sono reparador, a hidratação. Tá entre a nutrição e a atividade física. E no topo do pilar, você está envelhecendo. Você tem uma ideia, Jefferson, de 1918 a 2018, eu também tenho esse trabalho científico, o solo perdeu 80% do magnésio. Porque foi adicionado fosfato, o fosfato impede a absorção de magnésio pelas raízes das plantas, pelos rizópodes. E só de magnésio o solo tem 80% a menos. Eu doso meu magnésio, está normal. Meu amigo, 1% do teu magnésio que tu dosa é do sangue, 99% estão no tecido. No tecido eu não sei se está normal. Sim. Então, assim, o topo desse triângulo é a suplementação. Você precisa suplementar aquilo que o alimento não está conseguindo te entregar. Então, quando você tem o estilo de vida da dieta, a atividade física, o manejo do estresse e a dieta, eu acho que ali você já está no princípio da longevidade. Depois você me pergunta qual é o mais importante, na minha opinião, dos 3. Aí eu vou te falar. Falando sobre essa... A gente fala sempre sobre nutrição e a gente fala sempre sobre o exercício físico. Nesse meio, cara, o sono. Eu sempre fui aquela pessoa que eu achava que dormir era perda de tempo. Então, Deus me livre. Vamos lá. Na época da residência, a gente não dormia, a gente não comia, a gente não dormia, então... A gente eu fui desse jeito durante muitos anos. A gente recebe um jargão de que o médico bom, o cirurgião bom é aquele que dorme pouco, come pouco, tá ali, faca na caveira. Faca na caveira, né, bicho? É isso que a gente passou durante todo o nosso tempo de faculdade de residência. E aí, sono. O quanto as pessoas relegam o sono e deixam de lado quando vão pensar no tratamento e o quanto ele é importante para engajar o cara exatamente nessa mudança de estilo de vida. Jefferson, já está mapeado. Todo mundo que dorme mal, que passou das 11 da noite, das 23 horas, não tem a sua produção de melatonina adequada, lá no receptor MCS4, essas pessoas que não dormiram bem, no outro dia elas têm pelo menos 50% mais de compulsão. Só o fato. As pessoas não estão se enxergando. Ela fala, doutor, eu belisco muito, põe uma vontade de comer doce, é sempre final da tarde. Final da tarde, pode olhar, essa pessoa não dorme bem. Só esse fato já explica a compulsão. Isso já está mapeado. Sim.
Outro ponto. Gente, é o fator mais importante para ter energia para atividade física. Sono e hidratação. Também já está mapeado. Então, você não dormir bem, não existe estilo de vida saudável sem dormir bem. Deus foi muito sábio. Você entra numa floresta, 18 horas, o sol se pondo. A maioria dos animais diurnos, então ali já está um silêncio, pouquíssimos animais são noturnos. E aquilo ali vai voltar a cantar de novo quando o sol começar a raiar. Então, a partir do momento que inventaram essa estrutura chamada lâmpada, tela de LCD, esse display emissor de luz, acabou. A captação da nossa retina bloqueia lá no núcleo quiasmático a produção de melatonina. Pode botar filtro de tela azul, não adianta, cara. Você tem que fazer uma higiene do sono ali por volta das 8 horas para chegar a 10 horas estar desacelerando. Ah, doutor, mas eu dou plantão. Gente, plantão noturno. Tem que se expor ali na linha de frente quem é mais novo, quem ainda aguenta porrada. Uhum. Infelizmente é isso. Quem já está galgando, querendo envelhecer melhor, tem que sair, tem que respeitar o ciclo fisiológico. Não tem jeitinho para isso. Não, e interessante quando você fala, porque assim, lá em casa, antes de mudar meu estilo de vida, eu ficava pé da vida com minha esposa, que ela sempre gostou de dormir cedo. Legal. E depois que eu mudei meu estilo de vida, o que acontece? Lá em casa, 8 horas está todo mundo deitado, leia um livro até 8h30, todo mundo é obrigado, eu estou pagando R$10 por livro para cada filho meu, tá? Para estimular para eles estarem lendo. E aí a gente vai deitar, 8h30 a gente vai deitar para dormir, vamos lá, 9 horas a gente está dormindo em média, 9, 9h30. Cara, as pessoas, eu me tornei o chato, porque se você mandar mensagem para mim esse horário eu não vou te responder. Se as pessoas querem fazer reuniões e tudo, esquece. Para mim isso daqui é essencial. O meu sono, eu vejo, por ser atleta hoje em dia, eu vejo... Existe um estudo falando sobre esportes, treinos, menos de 6 horas quando você dorme, de 6 às 8 e mais de 8 horas. Quando eu fui estudar mais aí, e aí você falou que a gente, como médico, a gente tem essa avidez, eu fui ver que Nadal, Federer, Usain Bolt e Cristiano Ronaldo, cara, esses caras dormem 10 horas a 12 por dia. E eles entendem que, assim, é isso que vai fazer revigorar, é isso que vai produzir o GH, é isso que vai diminuir o cortisol, ajudar a diminuir o cortisol CTH. Então, assim, os caras entendendo da fisiologia, que é o que você falou que a gente tinha, que tá mapeado, já tá lá, tá escrito, pô, o cara não precisa inventar. Então é só o cara fazer isso. Mas quando a gente vai falar, vamos lá, voltando para as bases, nutrição e exercício físico, eu vejo, todo mundo me dá uma porcentagem, e aí cada vez eu fico doido. 70% do que você, de perda de peso, é o que você come, 30% é do exercício. Vamos lá, existe mesmo números cabalísticos, existe uma regra geral para todo mundo, e o que você acha que é mais importante dos dois? Na prática é impossível você determinar número para isso, né? Uhum. A gente tenta colocar isso para as pessoas poderem palpar, porque o ser humano ele é movido a isso, né? A exemplos, o que é abstrato e se torna real. Então você tem que tornar ele real. Seguramente, num processo de emagrecimento, por que me preocupa tanto a obesidade? Porque a obesidade é inflamatória. Por que morreu tanta gente na Covid-19? Porque o Covid libera interleucina 6. Soma-se com a interleucina 6 liberada pelo adipócito da banha, da gordura, faz uma explosão inflamatória no corpo. Então, o que a gente quer diminuir com a obesidade? Inflamação crônica, que aumenta câncer, AVC, Alzheimer. Tudo aumenta com obesidade. Sim. Então, falando em obesidade, o fator mais importante é alimentar. Eu arrisco 85%, sem base científica, mas eu arrisco 85%, porque o fator alimentar é extremamente importante. Além de ser importante para a obesidade, ele é importante para a longevidade. Jefinho, de 2009 para cá, eu falo muito sobre isso. Quem faz medicina anti-envelhecimento hoje em dia fala muito de telômero. A gente envelhece porque encurta o telômero do DNA, do cromossomo. Gente, está passado. Telômero é a ponta do iceberg. Hoje a gente, se você quiser, quando as pessoas
acham que a medicina anti-envelhecimento é um charlatanismo. Gente, eu Sim. estou falando anti-envelhecimento para ficar fácil. Chama-se medicina integrativa. Sim. Tá? Quando acham que a medicina integrativa é um charlatanismo, começa a puxar os trabalhos. Hoje, nós estamos falando em DNA Aging Clocks. São mapeamentos do DNA onde mostram regiões de hipermetilação, de adição de radical metil que silencia o funcionamento do DNA, ou regiões de hipometilação. Isso determina o nosso envelhecimento. E essas regiões da metilação do DNA, isso está sendo mapeado desde 2009, elas sofrem interferência de uma proteína chamada mTOR. Então, a mTOR, que é a Mammalian Target of Rapamycin, depois eu conto a história para vocês da rapamicina, que foi descoberta em 1965 por brasileiro na Ilha de Páscoa. Depois eu conto essa história que é interessante. O estímulo da via mTOR diz o teu envelhecimento. Então, quanto mais eu estimulo a via mTOR, mais eu envelheço e acelero a metilação do meu DNA. O que mais estimula a via mTOR? Comida. Quanto mais você come, mais você faz processo de metabólico de digestão, de metabolismo, mais você estimula o mTOR, mais você come, mais você envelhece. É por isso que em 2015 aquele japonês ganhou o prêmio Nobel falando do jejum. Sim. Porque o jejum desacelera. Não é moda, gente, está mapeado. Sim. O jejum desacelera essa viazinha que eu estou falando para vocês, chamada de mTOR. E, Bim, quando a gente vai falar sobre essa história toda, sobre alimentação e exercício, a gente foi falar ali da nutrição, o exercício físico, quando a gente vai pensar em longevidade, eu sei que, assim, poucos são loucos que gostam de fazer triatlon como eu faço e Ironman, essas coisas todas, eu sei que é um extremo, mas é uma paixão. Você falou que produz dopamina e é exatamente isso. Se eu passo 2 dias sem treinar, pra mim, cara, fica uma dopamina, compulsão. Endorfina, né? Endorfina Irisina, tudo, cara. é Não, legal. no meu prédio, graças a Deus, eu tenho uma academia e eu tenho piscina, então assim, ou eu vou nadar, ou senão eu vou malhar, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu não consigo passar mais de 2 dias sem fazer exercício físico. O exercício físico, quando a gente vai falar, existe um que é melhor do que o outro? Então, assim, vamos lá, longevidade, tá? Quem vai me dar mais longevidade? Um exercício aeróbico ali que eu tô botando no tênis, eu vou correr o músculo, fazer musculação, hipertrofiar. Eu aprendi que médico não pode dar resposta depende, né? O paciente nunca quer ouvir depende, ele quer ouvir alguma coisa concreta. Concreta, né? exatamente. Mas o exercício físico é de quem eu estou falando. É uma pessoa que ainda precisa perder peso? É uma pessoa que já perdeu peso? Sim. Eu tenho que dar contexto para qual é a utilidade daquela atividade física. Primeiro, a definição de exercício físico. Exercício físico é a repetição de um trabalho muscular em determinado período de tempo. Isso é exercício físico, né? De um ponto de vista geral, para envelhecer bem, eu preciso manter a minha massa muscular. Uhum. E, veja bem, eu tenho que ativar menos a via mTOR. A massa muscular precisa da via mTOR. Eu não estou falando que é para você ser um troglodita, mas eu estou falando que você tem que manter sua massa muscular. Então, vai envelhecer melhor quem tiver melhor patrimônio muscular normal. Tá? Então, para ter um patrimônio muscular preservado, eu preciso de exercícios que façam resistência no músculo, que são os treinos resistidos. Então, a famosa musculação. Eu preciso de musculação, Sim. pelo menos 40 minutos por dia, para estimular a produção de fetuína, de irisina, de interleucina 10, que são substâncias anti-inflamatórias. Eu preciso manter meu patrimônio muscular, mas ao mesmo tempo eu tenho que trabalhar o cardiovascular. Uhum. Então, assim, a resposta é, você vai ter que misturar o cardiovascular, que é o tal do aeróbico, sim, com a musculação. Eles não dá para a gente ter só um ou ter só o outro. A gente sempre vai ter prejuízo nessa balança. E fala em irisina, eu li muito sobre irisina, fui atrás exatamente porque a gente, nessa época até da pandemia, a gente falava muito sobre irisina, exercício físico, teve todo aquele boom, todo mundo fica em casa, e eu lembro que assim, o exercício físico para mim já é o estilo de vida. E eu consigo, na corrida, resolver muito problema. Para mim é terapêutico. Correr é terapêutico para mim. Então eu tô ali na rua e
E a cabeça funcionando. E a cabeça funcionando. É. Parece que oxigena melhor e você está resolvendo coisas de casa ou da sua vida. Onde é que está essa irisina? Quem é a irisina na fila do pão? Vamos lá. Irisina é uma proteína, tá? Formada de aminoácidos. Ela só é produzida em em duas fases da vida. Uhum. Ela é uma proteína que o bebê tem em abundância, que é produzida pela gordura marrom do bebezinho, aquela fofurinha que ele tem, principalmente na giba, nos dorsos, tem muita gordura marrom. Gordura marrom é a gordura que eu queria ter no corpo todo, é uma gordura anti-envelhecimento. Sim. Como a gente vai perdendo a gordura marrom, a pouca gordura marrom que a gente tem consegue secretar um pouquinho de irisina. Sim. E aí a ciência descobriu. Mas essa irisina, para ser secretada na gordura marrom do idoso, que tem um pouquinho, só é estimulada com frio em excesso. Então, quando eu estou com muito frio, submetido a frio, já tem um trabalho sobre isso, eu produzo um pouquinho de irisina. A outra forma de produzir irisina é no músculo. Então, o músculo, quando bem ativado, ele é um liberador dessa proteína irisina. E o que ela faz? A irisina renova, ela melhora o turnover celular. Então, ela controla a apoptose de células ruins. É por isso que ela ajuda no câncer. Uhum. Ela modula a expressão do teu T helper 2. Então, ela é melhor na tua resposta imunológica. Então, assim, é uma proteína protetora. Sim. Como a gente não é mais bebê, como a gente não tem excesso de gordura marrom, como a gente não vive no Polo Norte, a gente não está na Finlândia aqui, a gente vai ter que fazer atividade física e mexer o músculo para produzir um pouquinho de irisina. E para terminar o último assunto nosso, eu queria falar muito sobre a ligação de alimentação, tá? A nutrição e câncer. Porque assim, poucas pessoas sabem, até o próprio câncer de tireoide tem estudos que começam a dizer assim, olha, peraí, a alimentação influencia. Então assim, como é que você vê nesse dia a dia nosso, nesse contexto, o boom que a gente está tendo de câncer? Lógico, longevidade vai ter um momento que a gente vai ter mais doenças e a parte oncológica você vai ter consequências mais lá na frente. Até porque Deus fez a gente para uma certa data e a gente está prolongando as coisas. Se for falar em Deus, são 120 anos. Então, ninguém viverá mais do que 120 anos. Sim, tá na Bíblia, com certeza. E como é que você vê esse fator desse boom e a sua visão como alguém que trabalha longevidade? Tá. Há um grande charlatanismo aí, achar que a pessoa que tem um estilo de vida, ela não vai ter câncer, ou então se perguntar, pô, o outro ali teve câncer e não era obeso, o outro é obeso e não tem câncer. Gente, não dá pra gente fazer essa correlação direta, linear e rasa. Sim. A gente está falando em estatística. Estatisticamente, já muito bem delimitado, a obesidade é um fator de risco modificável para o câncer, tão próximo quanto um tabagismo. Então, assim, isso já está mapeado, isso não tem mais o que discutir, isso já está certo. Jefferson, teve um trabalho a gente ainda era estudante de medicina quando lançaram isso. E é difícil achar isso hoje em dia na internet. Teve um dado lançado pelo Ministério da Saúde, isso não foi trabalho científico, dizendo que 85% da verba do SUS, a verba que tem per capita por pessoa, eu vou gastar 85% da minha verba que eu tenho direito do SUS nos meus 5 últimos anos de vida. Que é justamente ali. Interessante, né? Que forte, né? Forte demais. Então, 85% da verba é gasto ali. Pode ir para a fila agora do hospital público ali, que você vai ver mais isso, infelizmente. João Lúcio, 28, que são os aqui de Manaus. Fila de pé diabético, hemodiálise, gasto com TI, paciente traqueostomizado, sequela de diabetes, sequela de insuficiência cardíaca, de coronariopatia, sequela neurológica de AVC, decorrente de hipertensão arterial. Enfim, essas verbas estão sendo gastas nos 5 últimos anos de vida da pessoa. E o que a gente tem prescrito mais? Remédio. O que tem aumentado mais? As pessoas estão cada vez mais especialistas e temos que ter mais especialistas. A medicina integrativa ela não substitui a especialidade. Ela caminha de mão dadas com a especialidade.
Enquanto um super especialista está vendo o melhor tratamento, o melhor remédio, que eu sou super a favor, a melhor estratégia cirúrgica, eu estou vendo qual é a melhor vitamina, qual é o melhor estilo de vida, qual é o melhor esporte, porque a gente não é treinado para isso. Então, falando em obesidade e câncer, o que vai nos diminuir a incidência de câncer é você ter realmente um estilo de vida bom e, principalmente, alimentar. Vai viver mais quem comer menos. Isso não é da minha cabeça também. Foi feito um trabalho em Okinawa com os supercentenários. Supercentenários são as pessoas que têm acima de 110 anos. Viram que a maioria dos supercentenários que vivem nas zonas azuis, Okinawa é uma zona azul do planeta, comiam 2 a 3 refeições por dia e pronto. São 2 pessoas que vivem bem. As pessoas supercentenárias são modelos que comem pouco e também vivem bem as pessoas que fazem dieta mediterrânea, a Med Diet. É outro estilo de vida muito protetor para câncer, muito protetor. Estou sendo bem palpável para as pessoas, exemplificando para câncer e para doença cardiovascular. É interessante falar sobre a dieta mediterrânea, não sei se você já leu sobre isso. Na realidade foi ao acaso. Acabou a Segunda Guerra Mundial, as pessoas que ali moravam, elas tinham as cabras, mas elas tinham que vender a carne para ganhar dinheiro, que era a forma que eles ganhavam dinheiro. E eles viviam do que eles tinham ali. Então, muito azeite, muita salada, muito peixe. Então, muito ômega 3, muita azeitona. Então, eles fugiram. E do que não estragava, né? Porque pouco estraga. Esses são alimentos que duram mais tempo, né? E eu estava lembrando essa história, você falando sobre medicações. Tem uma briga muito grande, o pessoal fala mal da indústria farmacêutica. Outra vez eu estava parado aqui, estava pensando sobre essa história. Não dá para brigar com a indústria farmacêutica. O paciente entra no seu consultório e muito deles você fala assim, olha, você come bem? Não. Você faz exercício físico? Não. Beleza, então vamos lá. Então vamos começar a melhorar. Aí o cara, mas eu não quero fazer exercício físico. Mas ele não adere à dieta. Como é que ele vai curar? Não vai. Ele vai ter que tomar remédio. Então a indústria farmacêutica vai crescer, vai ganhar dinheiro e vai continuar porque as atitudes das pessoas não mudam. Eles querem mudança sem mudar. Então, isso daí vai fazer sempre que as coisas existam. Então, eu vejo uma briga, eu estou te falando porque outro dia eu vi um podcast, a pessoa falando assim, não, por causa disso, porque a culpa é a indústria farmacêutica. Não, a indústria farmacêutica está aí porque tem um espaço enorme. Se a gente for pensar, a população Manaus esse ano perdeu para Porto Velho como a segunda maior de obesidade do Brasil. Então, assim, o que eu vou fazer com esse paciente que entra no consultório e diz, olha, doutor, eu não vou fazer exercício, eu não vou comer bem, eu vou continuar comendo, vou continuar com mau hábito, eu tenho que trabalhar muito. O que vai acontecer? Ele vai ter que ir para o remédio. Ele vai ter que tomar o antihipertensivo, vai tomar o antidiabético e a gente não consegue mudar, não é isso? Jefinho, eu não sou contra remédio. Sim. O problema é que a gente esqueceu que, além do remédio, tem fisiologia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou tocar num ponto que muita gente bate e briga. Eu não brigo. eu sou amigo. Estatina. É um bloqueador da cascata do colesterol, da HMG, da enzima HMG redutase, que diminui a produção de colesterol a partir do ácido mevalônico, do mevalonato. E, cara, tem que usar? Tem, beleza, usa. Já mostrou em evento duro que diminui a incidência de morte em alguma população que precisa ficar com LDL abaixo de 100? Ok, né? Baixo. Mas aí, o que eu critico é dar medicamento sem plano estratégico. Sim. É para a vida inteira? Qual é o plano de saída desse medicamento? O que você está fazendo na base para que a pessoa melhore o estilo de vida e se liberte do medicamento? Outra coisa que ninguém faz, todo mundo que toma estatina bloqueia a produção da coenzima Q10. Sim. Coenzima Q10 ela é vital para fazer a cadeia transferidora de elétrons da tua mitocôndria. Você não produz ATP sem coenzima Q10. Então é dor muscular. Mas eu vou trocar aqui o tipo de estatina, eu vou botar uma mais moderna, não sei o quê. Gente, dá estatina, tem que dar. No teu guideline, tua sociedade está mandando, dá. Mas chega comigo com alguém, eu estudo, eu te dou um artigo, suplementa com enzima Q10.
Você entendeu? A coisa É funciona. isso que... Esse sou eu. Entendi. As pessoas só querem dar porrada. Pô, o Abinadel, agora o cara é celebridade, não tá mais operando. Pô, e querem dar porrada como você começou o podcast, não é? Não chegaram com você? Não, com certeza. Então, mas não tem aí a noção de como eu faço as coisas. Chega comigo e conversa. Entendeu? Eu não tô aqui para brigar com a especialidade, eu tô aqui para dar mão para a especialidade. Bin, sempre para terminar, eu tô fazendo uma pergunta para todo mundo. É o seguinte: um livro que mudou a sua vida e uma música que marcou. Vamos lá? Você consegue dizer um livro? Bem rápido, cara. Eu gosto muito do Grain Brain, né? Que foi do David Perlmutter, né? Que é um neurocientista americano e que fala aí do quão nocivos são os carboidratos no dia de hoje. Tem um dado bem interessante lá, dizendo que hoje a gente consome trigo que foi alterado o cromossomo 8 vezes. Sim. Então, assim, a gente tem que ficar alerta com isso, né? Então, eu gosto muito do David Perlmutter, do Grain Brain. E, cara, a música, tem tanta, mas eu vou pela minha esposa, pela minha amada esposa, a doutora Marina. A gente gosta muito de Journey, né? Então, assim, Don't Stop Believe, né? Não pare de acreditar. Né? Eu acho que esse é o espírito. Bin, eu queria te agradecer demais, cara. Obrigado. Faz tempo que eu estava querendo trazer você aqui. Você é a dificuldade. Você, meu preto, eu ainda vou contigo, não se preocupe. E eu queria te agradecer demais essa participação. Para você que está nos assistindo, não perde Jeff Podcast. Se você gostou dessa entrevista, manda para o pessoal, manda o link para os seus amigos e já vai ter um próximo episódio. Um abraço e fiquem com Deus.